Até o final dessa aula, você vai descobrir os 7 passos da venda e como fechar planos de tratamento com o seu paciente na hora, a presença dele dentro da sua clínica, do seu consultório, garantir o Pix e o pagamento na hora e, principalmente, extrair as indicações e referidos para que você possa construir um funil de vendas completamente orgânico que não precise depender nunca mais de marketing, tráfego pago, fórmula mágica ou aquele botãozinho para alavancar suas vendas. Vamos compartilhar minha para a gente identificar e entender cada um desses 7 passos. Só que tem um detalhe que é muito importante. A gente trata os 7 passos da venda como se ele fosse a cobrança de um pênalti. Ou seja, não adianta a gente tentar garantir a venda com o paciente somente na avaliação, somente no presencial. E olha que eu tenho certeza, tá? E no terreno de vocês, no frente a frente, no olho no olho, no X1, é onde a gente consegue ter muito mais chances de êxito e de conversão. Mas existe um trabalho que antecede a chegada do cliente. E é exatamente esse capricho e atenção em cada um desses detalhes que faz toda a diferença para que você possa aplicar os 7 passos e, ao final de cada avaliação, conseguir não só extrair, já sair com o pagamento daquele cliente, mas principalmente tirar a venda de ponta a ponta e, ao final, conseguir construir uma lista de clientes. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês vão observar alguns casos e resultados da própria comunidade, mas eu também vou compartilhar o meu resultado aqui com vocês. Afinal de contas, para estar entregando esse conteúdo, liderando esse conteúdo junto com vocês, a gente precisa ser exemplo. E tudo que a gente aplica, a gente transborda para o dia a dia das clínicas de vocês. E é muito bom ver pessoas desbloqueando, alcançando resultado, batendo recordes e conseguindo escalar o seu resultado. E exatamente essa ferramenta aqui, muita gente vai perceber que não é novidade o que a gente vai ouvir, o que vocês vão ouvir, tem muita coisa que vocês já ouviram durante essa jornada, mas que na prática e no dia a dia acaba se perdendo por conta da gente entrar ali no piloto automático. Deixa eu aceitar aqui umas pessoas que estão querendo entrar e vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então vamos lá. Esse é o nosso conteúdo de hoje, os 7 passos da venda. Para você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Eu sou o André Tavares, sou mentor de marketing e vendas. Sou eu que vou acompanhar vocês durante essa jornada, ao longo de 12 meses, se você está entrando pelo projeto da mentoria, 2 anos e meio agora pela nossa formação, com algumas atualizações que nós fizemos, e também 12 meses dentro do projeto de consultoria. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui por toda a nossa comunidade e vamos juntos fazer de 2026 um ano extraordinário. Existe uma palavra de ordem dentro da nossa comunidade, que é crescimento. E nós decidimos que 2026, sem dúvida alguma, vai ser o maior ano das nossas vidas. Independente de Copa do Mundo, de eleição, de reforma tributária, ou qualquer que seja a bagunça e a distração que possa tirar o nosso foco. Então, antes da gente iniciar, eu queria mostrar para vocês alguns resultados na prática. Quando eu vou recebendo os feedbacks de vocês pelo grupo, as dinâmicas que a gente tem, né, de vendas acima de R$5.000, precisam ser colocadas no grupo. Isso é um formato que a gente identifica para que a gente possa estimular e mostrar exatamente o seguinte: estamos dentro do mesmo grupo, estamos seguindo a mesma metodologia, temos os mesmos mentores. E é claro que a gente não pode ignorar o fato de que cada clínica e consultório aqui é único, e vocês são tratados de forma única também. Mas eu quero deixar um alerta do seguinte: se alguém pode, você também pode. Se alguém alcançando esse resultado, você também pode alcançar esse resultado. E tudo isso começa através de mentalidade. Foi exatamente o tema que nós falamos no nosso último encontro aqui, na última vez em que eu estive aqui presente junto com vocês. Só que para trazer resultados na prática, compartilhar o resultado de vocês é muito bom, é muito legal. Isso incentiva e mostra para outras pessoas a eficácia da metodologia. Mas eu também queria trazer para vocês o que a gente faz aqui na empresa. Então, esse print da esquerda, que mostra ali o comprovante do Pix, isso aqui é o nosso grupo interno, tá? Nosso grupo de gestão aqui da empresa. Então, ali onde a gente lança as nossas vendas. Assim como vocês têm essa dinâmica, a gente tem a dinâmica aqui da empresa também. E além do comprovante da inscrição, a gente tem ali embaixo o número de referidos, que é um dos 7 passos da venda que a gente vai conversar aqui hoje. Só nessa venda eu consegui 40 referidos validados. O que são referidos validados? São referidos que foram feitos com tapete vermelho, foram referidos que foram feitos através de uma conexão, através da geração de uma confiança, onde essa pessoa, inclusive, já manda uma mensagem para poder validar e fazer com que você possa entrar em contato com essas pessoas sem parecer um estranho, sem parecer um spam. E na era que a gente está hoje, né, gente? Tem muitos golpes ali de WhatsApp. Deixa eu tirar o áudio. Calma aí, tirei. Agora sim. Então, numa era que a gente vê tantos golpes na internet, né? Então é muito importante que cada um desses 7 passos seja seguido à risca. E o último passo, o 7º passo, ele é o mais importante dentro dessa jornada. Beleza? Do lado a gente tem, quando a gente fala de mês recorde, tá? Eu acho que é muito legal essa dinâmica de recorde que a gente está trazendo. Isso está fazendo com que vocês tenham um envolvimento muito maior. Entrega muito maior também. Só que existe um detalhe: todo esse resultado que a gente está vendo pipocar pelo grupo, ele sempre esteve presente na clínica. E é interessante que essas dinâmicas fazem com que a gente ative, né, esse modo hunter, esse modo caçador, que faz com que a gente consiga gerar mais resultado. Então tem essa venda aí de 45 mil da Alexandra para um único paciente. Eu sei que aqui a gente tem cenários completamente distintos, tá? Mas tem que realmente olhar isso com muito carinho e não normalizar. É importante que vocês entendam isso, tá? Os resultados que vocês vêm alcançando, a venda que a Laina colocou no grupo do MBA, e essa venda que a Cristina colocou no grupo do clube, a gente não pode normalizar isso. Até porque, quando a gente para olhar um cenário de muitos donos de clínica e consultório, não é todo mundo que consegue atingir essas marcas. E a aplicação é o que garante esse resultado. É a gente, de fato, ir para a academia, executar o exercício e seguir a planilha que aquele personal determinou. Então, cada um de vocês, como eu falo que o projeto é único, tratados de forma única, são direcionados de forma única, entendendo as características e individualidades de cada negócio e de cada projeto. Então, aqui embaixo tem outra venda da Racha, a Carol está com a gente menos de um mês. Então, venda saindo, colocando em prática o que aprendi nessas aulas. Então, todo esse conteúdo dos 7 passos que a gente vai falar aqui, assim como o SMD, que foi o conteúdo da última aula, o agendamento bem feito, que passa os 3 estágios do pré-atendimento, são materiais e conteúdos novos para que a gente possa não só reciclar isso, mas trazer uma visão da venda que até então, pelo menos eu, que já faço isso há algum tempo, ainda não tinha.
E quando a gente para olhar os 7 passos e o encaixe de cada um deles, isso faz com que a gente consiga construir algo que se torna um superpoder. Dominar os 7 passos da venda vai literalmente transformar o resultado da sua clínica, porque existem alguns pontos aqui que a gente precisa ressaltar. Então, quais são esses 7 passos? A gente está falando de uma apresentação, onde você impõe, de fato, uma carteirada, conta ali a história do seu projeto, a conexão feita com o paciente, o alinhamento de uma decisão imediata e a apresentação do plano de tratamento, assim como o fechamento financeiro, a coleta de indicação e a validação. Tudo isso, existem chaves que ligam cada um desses passos. E é muito importante a gente analisar cada uma dessas chaves para justamente identificar hoje, nas avaliações que você fez, nos atendimentos que você fez, para começar a cair algumas fichas do que poderia ter sido feito de forma diferente. Só que o que já aconteceu, eu não posso controlar. Aliás, eu não posso mudar, então eu não tenho controle sobre isso. Mas o nosso resultado de amanhã, ele vai ser completamente diferente. Se vocês pegarem papel e caneta, calma aí, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar o áudio. Se a gente pegar papel e caneta, daqui a pouco eu vou abrir o áudio de vocês, tá, galera? Se a gente pegar papel e caneta e seguir cada uma dessas etapas. E isso é muito importante, tá? Porque o feedback e o acompanhamento que eu preciso no grupo de cada um de vocês é exatamente sobre a aplicação. E uma coisa eu já vou antecipar, só vai ficar bom os 7 passos, né? A gente só vai, de fato, conectar e entender isso depois da 100ª vez. Não adianta ter ansiedade de dominar isso daqui em um dia que não vai rolar. Então, aqui do lado, tem um resultado que eu peguei da Jéssica, lá do nosso grupo do clube, e eu estava do lado na hora que o Rafa fez esse elemento com ela, explicou exatamente a condução dos 7 passos e deixou uma coisa muito clara. Se você sente que não tem cheiro de venda, se você sente... Não está aparecendo a tela para vocês? Como é que eu vi alguém colocando no chat aqui? Não tá. Tem alguém que não está vendo a tela, além do Henrique? Coloca aqui no chat para mim, isso é importante, tá? Não sei. Tá aparecendo o compartilhamento de tela, pessoal? Vocês conseguem ver? Tá todo mundo... A tela tá aparecendo. Ah, show. Beleza. Henrique, pode ser conexão, tá? Tenta entrar e sair de novo, dá um F5, você me deu até um susto agora, mano. Quando eu compartilho a tela, eu não vejo vocês. Mas beleza, então tá aparecendo, né? Bacana. Eu tava do lado do Rafa na hora que ele tava conversando com a Jéssica sobre a aplicação dos 7 passos, e tem um detalhe aqui que é muito importante. Às vezes a gente quer a venda mais do que o cliente, e a gente vai forçando a condução da avaliação. Talvez por conta de um cenário financeiro, talvez por conta de uma necessidade, mas aí a gente vai na contramão de tudo que a gente prega. Por quê? A venda ela precisa ser boa para o cliente, para depois ela ser boa para a clínica. Então, automaticamente, porque o áudio tá baixo para vocês? Tem alguém com problema no áudio, problema na câmera, problema na tela? E é meio doido, né? Que aqui tá bom, aqui tá baixo, aqui tá bom, aqui tá baixo. Bom, aqui no meu setup parece que tá ok. Mas ainda assim, vou até procurar falar mais alto também. Então, olhando para essa análise, a gente identifica o seguinte: se você perceber que dentro da apresentação, ou seja, dentro da avaliação e condução com o cliente, um dos passos ele não encaixou, é muito mais interessante você resetar a etapa, ou até mesmo parar por ali, do que tentar forçar um encaixe. Porque vai chegar na hora da decisão, ou seja, vai chegar na hora do fechamento financeiro, e a gente já sabe qual é o discurso que o cliente vai falar. Preciso pensar, preciso conversar com o meu marido, preciso conversar com a minha esposa, preciso analisar o meu financeiro, não vim preparado para essa decisão, não sabia que precisava investir hoje, não sabia que já ia começar agora. Ou seja, o encaixe e o capricho de cada uma das etapas que antecedem a chegada do cliente na clínica é o que garante a eficácia dos 7 passos. A gente precisa olhar para esse contexto e um cenário do seguinte: jogar os 7 passos da venda é literalmente bater um pênalti. Qual que é o sentimento quando a gente olha, né, aquele cara que é o considerado craque do time, né, o camisa 10 do time, e ele vai bater um pênalti e chuta para fora? Então é um sentimento de revolta, né, um sentimento de frustração. É exatamente esse o sentimento que a sua equipe tem quando ela cumpre o SMD, quando ela faz um agendamento bem feito, quando ela gera o cliente, quando ela garante o assentamento e chega na hora dos 7 passos, a gente chuta a bola para fora. Então, existe uma passagem de bastão que é muito importante de ser acompanhada entre equipe, se você tem um SDR, uma CRC, uma secretária, e também, se você cumprir essa função sozinho, você já vai ter todo o controle de todos os dados. Mas essa passagem de bastão é o capricho desde a prospecção do cliente, que precisa ser o cliente ideal, ICP, até porque o nosso foco é sempre voltado para o high ticket da clínica. Existe a apresentação, ou seja, avaliador, profissional e equipe precisam estar com um discurso muito bem alinhado. Você já parou para pensar o seguinte: chega amanhã, pode ser exercício na clínica, tá? Chega amanhã e pede para a sua equipe, para a sua secretária, para a pessoa que está à frente do atendimento, explicar de fato, em detalhes, apresentar como que ela conversa com o cliente, qual é a apresentação que ela faz da clínica para esse cliente. E para entender se o seu discurso e delas estão alinhados. Porque dentro dos 7 passos existe uma apresentação. E precisa ter uma certa congruência, né? Eu não posso ter uma equipe falando A e você na hora da avaliação e na hora do presencial falando B com o cliente. Então aqui já começa o desencaixe. E se o primeiro passo já começa dessa forma, sem dúvida alguma, que o fechamento financeiro no final vai ser um desastre. Então, é interessante a gente olhar e assumir esse protagonismo de acompanhar de ponta a ponta, desde a prospecção, o agendamento, o assentamento, até a chegada do cliente para a aplicação dos 7 passos. Quando a gente fala da apresentação, essa apresentação é você contar para o cliente, ou seja, reforçar para o cliente a história da empresa. Mas isso aqui não é para ser um filme, tá? Não é para você contar em 50 minutos, 1 hora falando da empresa. Mas sim reforçar para aquela pessoa qual é o propósito da empresa, por que você faz o que você faz, quantas pessoas já foram impactadas e transformadas através dessa especialidade, desse tratamento, desse plano de acompanhamento que você vai apresentar para ele.
para que isso gere uma conexão que seja de fato genuína e a gente coloque todo mundo na mesma página. Esse termo, colocar o cliente na mesma página, ele é muito importante, porque se a gente não tiver rapport e troca, não faz sentido eu seguir os 7 passos como um processo. E é muito doido falar isso, né? Porque os 7 passos eles são um processo de venda. Não quer dizer que eu não tenho que seguir como um processo, quer dizer que ele não precisa ser engessado, robótico e como se fosse um cheque. Já me apresentei, já conectei, já fiz ADI. Não é sobre isso. É sentir um rapport do cliente se realmente está encaixado. E essa apresentação, que é uma apresentação breve sobre o que você faz, sobre como você transforma a vida de pessoas, ela parte da conexão, que é a chegada desse cliente, que é o que trouxe ele até aqui. Eu vou colocar no grupo, ao final da aula, um conteúdo, que é um PDF, que são perguntas de neuromarketing, né, que é o nosso spin selling. São perguntas para que você possa fazer. São perguntas para que você possa extrair do cliente os motivos que trouxeram ele até a clínica hoje. Então, dentro do segundo passo, que é a conexão, a gente precisa entender essa aplicação do 80-20 na prática. Para analisar as maiores vendas que você fez na clínica. Quem falou mais? Foi você ou foi o cliente? Eu tenho certeza absoluta que foi o cliente. E esse 80-20, ele é conduzido por esse PDF que eu vou colocar no grupo. Ele é conduzido pelas perguntas de neuromarketing, conduzido pelas perguntas de spin selling, que vão analisar a situação desse cliente, que é a fase situacional dele, que vão analisar as necessidades desse cliente, que vão analisar os problemas desse cliente, que inclusive vão ter alguns pontos de implicação, mas uma implicação de modo que você confronte a decisão e as tomadas de decisão que trouxeram ele até aqui, sem afrontar o cliente, sem afrontar a identidade do cliente. Ou seja, antes da gente iniciar, inclusive, antes de vocês estarem aqui, o nosso principal vilão era a procrastinação de vocês, de tomar uma decisão para fazer algo diferente, de tomar uma decisão e assumir o protagonismo de quem vai realmente crescer muito em 2026, de quem realmente vai ter um ano recorde, de quem realmente vai ter um mês recorde, uma semana recorde, de quem virou uma chave, de quem veio com medo mesmo, mas virou essa chave e decidiu. E a gente venceu esse primeiro vilão, a gente venceu essa primeira batalha. Então, o cliente sai de casa, parem para analisar uma coisa, não faz sentido algum uma pessoa sair de casa, pegar o Uber, o carro, para chegar até a clínica e no final sair dali sem fechar. Precisa existir um sentimento de inconformismo, um sentimento de falha, de que a gente não cumpriu a nossa missão com aquela pessoa, porque de fato é uma pessoa que precisa de ajuda. De fato é uma pessoa que precisa dessa transformação. Então, eu acredito tanto no projeto que vocês estão aqui hoje. E a única maneira que eu acredito que eu posso ajudar vocês a alcançar um próximo nível é vendendo um projeto para vocês, é colocando vocês dentro dessa sala, dentro de cada grupo que compõe a metodologia, assim como o seu cliente. E essa conexão, ela se trata de você ganhar o coração da pessoa. Se trata de dela olhar para você com brilho nos olhos, entendendo que, cara, é aqui, eu encontrei. Era isso que faltava. Porque grande parte dos clientes já teve algum tipo de contato, experiência, avaliação, com outras empresas, com outras clínicas, com outros consultórios. E que, se a gente for parar para analisar o cenário de mercado atual, né, não é todo mundo que está disposto a ouvir a sua história, a sua narrativa. As pessoas querem rápido. E com isso vem promessas sedutoras, promessas de resultados rápidos, promessas de que você vai contratar um marketing que vai botar o paciente sentado dentro da sua clínica, já com Pix na conta, promessas de que você vai ter um gestor de tráfego de R$500 que vai multiplicar, quintuplicar o faturamento da sua clínica. Então, de maneira natural, a gente quer ir para um caminho que leve menos esforço. Mas crescer dói, né, gente? E ficar estagnado no mesmo lugar dói mais ainda. Mas esse não é o caso de vocês, que se vocês estão aqui, é porque vocês tomaram a decisão correta. Então, essa conexão do 80-20 é você explorar através das perguntas de neuromarketing e fazer com que o cliente ele abra as gavetas onde estão guardadas as dores e o sentimento que ele carrega por conta dessa deficiência, por conta desse desconforto, por conta desse incômodo. E aqui, pessoal, inclusive é o passo onde eu vou me estender até um pouco mais, é aqui que a gente modula o fechamento financeiro. O que é modular o fechamento financeiro? Quanto mais informações, quanto mais o cliente fala, quanto mais ele revela o sentimento e as dores que ele tem na conexão, são todos os elementos que você vai usar para contra-argumentar qualquer tipo de objeção que ele levantar. E existe um detalhe dentro dos 7 passos que você precisa estar convencido de que a pessoa realmente está dentro, está seguindo a cronologia. E como eu digo convencido? Para pensar o seguinte, se você está falando demais, o cliente está falando de menos, e está fazendo respostas como sim, ok, você não está conectado com essa pessoa. Nem um pouco. E é esse momento, e é esse cuidado que a gente precisa ter de resetar a pessoa, resetar o cliente. Ou seja, ao fundo, acho que você ainda não entendeu. Eu preciso que você me conte realmente em detalhes como você se sente, qual foi a situação, gota d'água que trouxe você até a clínica hoje. Quero realmente, de fato, conhecer você, conhecer a sua história. Porque é isso que a gente faz aqui na clínica, a gente cuida de pessoas, a gente transforma a vida das pessoas. E é natural que tem clientes que são um pouco mais fechados, que vão falar um pouco menos, mas respostas monossilábicas não fazem com que a gente consiga avançar para o próximo passo, que é a decisão imediata, que é o alinhamento da decisão imediata. Então a chave para desbloquear a conexão são perguntas. Só que são perguntas onde você demonstra, de fato, também interesse na história daquela pessoa, e não para cumprir, de novo, uma tabela. E é bom falar isso, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai imprimir o PDF e vai ficar lendo na frente do cliente. Não é esse o objetivo. É que você analise cada ponto e, principalmente, conduza as perguntas de acordo com o que o cliente está te entregando de resposta. E é essa etapa da venda que precisa demorar mais.
Por quê? Porque é ela quem modula, é ela que traz as informações e os elementos necessários para que você possa fazer um bom fechamento financeiro. De forma que ele fique, entre aspas, encurralado numa decisão de que ou eu estou dentro ou eu estou fora. E estar fora é continuar com o mesmo problema, conviver com isso por mais X meses, mais X anos. Então, todo o conteúdo, né, todas as informações que a gente extrai na conexão, é como se você fizesse aquele papel do psicólogo. Então, me conta, Dona Maria, seu João, Joaquim, olha, eu estou anotando, tá? Tudo isso. Isso é muito importante. Você pode estar anotando no papel, você pode estar editando dentro do sistema do prontuário. Para quê? Para que você faça a pessoa, estimule realmente ela contar a história dela. Agora, tem um detalhe aqui muito importante. Por quê? Essa passagem de bastão feita entre a equipe e o profissional, você já tem elementos de conexão para puxar a conversa com essa pessoa, para extrair mais daquela pessoa, quando você sente que é um cliente que ele é mais fechado. Que bacana, eu vi que você é casado, vi que você é pai de uma menina, vi que você tem 2 filhos, vi que você é da região XPTO, vi que você foi indicado pelo cliente fulano de tal. Então, todos esses elementos, todas as informações coletadas no agendamento, o capricho feito na etapa inicial, faz com que você tenha uma boa conexão com esse cliente. E aí, de novo, é aqui que a gente modula o nosso pitch, modula o fechamento financeiro. E se você tiver que alongar ao máximo essa etapa, e depois já ir direto até para o fechamento financeiro, não tem nem problema se você pular o restante. Mas ultrapassar a conexão de forma rasa, de forma rápida, para seguir um passo a passo rapidinho, um hackzinho, não é essa a leitura dos 7 passos. E é interessante que eu falo isso para vocês, e se a gente parar para analisar como é que foi a nossa reunião até que vocês chegassem aqui, a esse aulão de hoje, foi exatamente isso que eu fiz. Toda a condução. E agora observando e ouvindo e tendo acesso, fica mais claro. Mas tudo é intencional. Todas as perguntas são intencionais. E principalmente, tá? Não são as mesmas perguntas para todos vocês. Porque eu tenho pessoas em estágios diferentes, tenho pessoas em modelos de negócio diferentes. Mas conexão também não é um hack, porque a conexão precisa ser genuína. Precisa ter, realmente, você precisa literalmente se importar com quem está do outro lado. E é por isso que a gente chama de 80-20, a chave da conexão. E esse material, esse conteúdo, ele vai trazer para vocês mais repertório. Porque a gente fica assim, tá, André, mas eu vou perguntar o quê? Eu vou conduzir como? Eu vou liderar como essa venda, esse atendimento? Então, o PDF ele é um conteúdo de apoio para que você possa ir ganhando esse repertório. E é muito importante, tá, que vocês deem vida a esse material. O que eu falo que é da vida? É colocar o seu tempero, colocar o seu molho ali, colocar a sua energia, colocar a sua alma dentro daquele processo, para que fique algo realmente genuíno. Tá? Deixa eu só pegar aqui tudo que está perguntando no chat. Isso serve para avaliação presencial, muitos pacientes nem querem marcar sem saber o preço, nesse caso, fundos como. Laís, a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Mas muito boa a sua pergunta. Isso, inclusive, é o material que a gente conversou na última aula, que é a etapa que antecede a avaliação. Mas é possível, sim, tá? Executar os 7 passos, uma conversa por ligação, até mesmo pelo WhatsApp. As ligações, sem dúvida alguma, você consegue pegar até a entonação da pessoa, consegue realmente entender se ela está engajada dentro de cada passo a passo. Então aqui, pessoal, é profundidade. Conexão é profundidade. Conexão é 80-20. Conexão é se importar de verdade com quem está do outro lado. É encarar isso daqui como, cara, eu tô indo resgatar uma vida, eu tô indo resgatar uma pessoa que precisa muito daquilo que a gente faz. E é só a gente olhar o quanto de feedback que vocês recebem de vários pacientes que se emocionam, montam as histórias, que trazem presentes depois, trazem mimos, que geram um vínculo. Ou seja, conector. Só que a gente pode fazer isso com mais pessoas. E para a gente fazer isso, eu preciso estar pensando primeiro no cliente, e não na venda, e não no fechamento financeiro. Eu não posso demonstrar que eu quero mais o fechamento financeiro do que aquela pessoa, senão eu vou me perder. E não me perder nos 7 passos, mas me perder na conexão. E aí vira uma troca monetária que não tem transformação. E logo, a grande probabilidade dessa pessoa acabar saindo pela tangente. Tá? O terceiro passo, pessoal, ele envolve uma decisão imediata. E quando a gente fala da chave da decisão imediata, né, a gente chama de DI, isso significa que se a gente parar para analisar, os 7 passos, eles são como se fossem uma sinfonia, onde você modula o seu tom de voz de acordo com cada passo, a sua entonação, mas principalmente, na hora da DI, a gente precisa trazer uma certa tranquilidade. Essa decisão imediata não é para colocar a pessoa num estágio de tensão, do tipo, nossa, estou sendo pressionado a tomar uma decisão, o que eu não quero é que eu não preciso. Não é esse o sentimento. A decisão imediata é porque ela já foi alinhada lá no assentamento, ela já foi alinhada pela equipe, pela secretária, que teria uma decisão, que o plano de tratamento fazendo sentido para a pessoa e ela se identificando, ele já começa dentro da avaliação, o fechamento já é feito dentro da avaliação, então não existe essa conversa de que eu não sabia. E se isso acontecer, significa que você delargou o processo, não está fazendo o checkpoint junto com o seu time, não está havendo essa passagem de bastão. A pergunta principal dentro do agendamento é se o assentamento foi bem feito, e o assentamento é garantir os decisores, garantir que essa avaliação vai ser tomada uma decisão, e que é importante que todas as pessoas que sejam determinantes para que esse plano de tratamento aconteça, para que esse primeiro passo seja dado, estejam presentes na clínica, para que essa pessoa já venha acompanhada. Então isso acontece lá no agendamento. Percebe? Aqui é o detalhe do capricho de cada etapa, para a gente não tentar garantir tudo nos 7 passos. E nem precisa nem dar certo, tá? Garantir nos 7 passos não dá certo. Então a decisão imediata é um alinhamento bem tranquilo de que, após a apresentação do plano de tratamento, essa pessoa se identificando, entendendo que isso é o que ela quer, que é o que ela deseja, que ela quer essa transformação, que ela quer essa mudança,
a gente já vai seguir. A gente já vai ter um fechamento financeiro, a gente já vai ter uma tomada de decisão. A gente já vai estar começando hoje. Já vai ser feito o encaminhamento para exame. Já vai ser feito, ela já vai para uma outra sala, dependendo da sua especialidade, para poder começar, para executar, ou para fazer a primeira etapa, o primeiro passo. Então, tudo isso faz com que a gente coloque a pessoa alinhada para valorizar tanto o seu tempo, como o tempo dela também. Grande parte dos nossos clientes que atuam, que chegam em horário comercial, precisavam de uma brecha no trabalho, precisavam fazer algum ajuste na sua agenda, na sua rotina. Então, isso tem que ficar muito bem claro, muito bem alinhado. Seu tempo vale muito, o tempo do cliente também. E se a gente está aqui, se a gente dedicou esse tempo, se a equipe conseguiu esse encaixe valioso para você estar na minha agenda, a gente já vai saber que é decidido. Até porque, qual sentido tem a gente entrar em uma reunião, ou seja, que você vir até a clínica com um desejo, com uma necessidade, com um incômodo, com um desconforto, e ao final de tudo, você sair daqui sem resolver isso? Nenhum. Então, de novo, o cliente, a jornada do cliente até a clínica, ele já está vindo para comprar. O que acontece é que no meio do caminho, a gente desvende. E ter esse cenário, né, ter essa visão de assumir esse protagonismo, é exatamente o que diferencia os resultados que a gente vê no início do conteúdo dos resultados que talvez você esteja tendo hoje na sua clínica, no seu consultório. Então, antes de trazer esse conceito de decisão imediata, de DI, para o paciente, é importante que você, como dono, se dê uma DI. Que você se dê uma decisão imediata. Decisão essa de assumir o protagonismo, de fazer o que tem que ser feito, de liderar o cliente de ponta a ponta. E que isso tudo estando alinhado, nós teremos sim o fechamento. Nós teremos sim o pagamento sendo feito hoje. E essa segurança, essa confiança, ela tem cheiro. E o cliente percebe isso. E um dos atalhos de fuga é quando ele não sente segurança apresentado, na condução que está sendo feita. E logo, surgem as dúvidas. Será mesmo que dá certo? Será que é para mim? Será que eu posso? Então, cada etapa como essa, cada exercício desse, ele também precisa ser feito internamente. Essa auto-DI. Essa auto-DI de falar, cara, ninguém me enrola mais. Não vou mais aceitar o paciente chegar até o final da avaliação, depois que eu gastei todo o meu tempo e minha energia com ele, ele falar para mim que ele precisa pensar. Ele fala para mim que ele precisa ligar para alguém, que ele precisa falar para alguém para tomar uma decisão. Porque isso já foi alinhado, isso não foi o nosso combinado, isso a gente está aqui para resolver. Nossa, André, mas isso parece um pouco agressivo, né? Não, muito pelo contrário. Isso é liderar a venda de ponta a ponta. E é exatamente isso que vai fazer com que você chegue ao final do fechamento financeiro com o Pix e, principalmente, extraindo o referido dele. Beleza? Estamos na mesma página? Deixa eu só beber uma água aqui. Pode colocar no chat, sobe um joinha. Bacana aqui, ó. Eu alonguei horrores para esse fechamento. A consulta demorou 3 horas. Conexão? Agora, a gente está falando de venda de acima de 10 mil, né, pessoal? É isso que a gente tem que tomar cuidado. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, se você está numa avaliação que não é high ticket, é claro que os 7 passos vão ser aplicados, mas alongar 3 horas para não ter um bom fechamento nem sentido faz. Então, cuidado também com isso, tá? Bacana. Deixa eu só descer aqui. Então, subiu o joinha. Estamos na mesma página, né? Tá. Ótimo. Bacana. O quarto passo, pessoal, é a apresentação do plano de tratamento. Lembra que eu falei que os 7 passos é como se fosse uma sinfonia? Que a gente tem a oscilação, a modulação no tom de voz, a condução sendo feita junto com o cliente? Esse é o momento em que você vai apresentar para o cliente o plano de tratamento, mas não em uma linguagem técnica, como se você estivesse explicando para um outro médico, para um outro dentista, para um outro farmacêutico, enfim, não sei qual a sua especialidade. Mas onde você, de fato, conta para ele, demonstra para ele exatamente como que você transforma a vida das pessoas. E que esse é o seu propósito, e que esse é o maior projeto da sua vida. E que é por isso que você coloca todo o seu empenho e sua dedicação. E quando você conta isso para essa pessoa, realmente com paixão, com verdade, ser incisivo, mostrando isso para ele, mostrando pessoas que passaram pela mesma situação, mas que decidiram tomar uma rota diferente, um caminho diferente, e hoje vive uma outra realidade, vive uma outra vida, é onde você ganha realmente o coração daquela pessoa. Porque se você parar para analisar, o que mais acontece por aí é a gente tentar seguir realmente um protocolo, mostrar quais são as funções técnicas daquele atendimento, daquela especialidade. Só que eu vou explicar a técnica para um leigo, será que vai dar certo? Será mesmo que vai dar certo explicar a técnica para um leigo? Fala de cânula, de angulação, fala de pino, de coroa. De verdade, gente. Não é sobre isso. E é aqui, exatamente nesse ponto do plano de tratamento, que a gente observa uma falha comum. Por quê? É natural a gente querer usar termos técnicos. Vem da formação, isso vem da base. Mas olhar que a venda se trata de uma pessoa que está do outro lado e que ela tem um incômodo, um desconforto, um desejo, um sonho para realizar, não tem nada a ver com a sua técnica. Ela é só um caminho, ela é só uma ponte que liga uma coisa a outra. Então essa apresentação, ela tem que ser um show, ela tem que ser o auge do encantamento. A pessoa precisa ver o seu olho brilhando, ela precisa ver você se emocionando com uma história que você lembra de um cliente. Afinal de contas, as pessoas se conectam com histórias de outras pessoas. E é exatamente isso que trouxe, inclusive vocês até aqui, sem dúvida alguma. Durante a nossa conversa, alguma história foi contada, algum case foi apresentado. E isso conectou vocês, e isso acendeu uma esperança.
Isso mostrou que é possível, isso mostrou que existe um caminho diferente, que existe uma realidade diferente. Que não importa o cenário atual, tem gente crescendo lá dentro. Então eu quero isso para mim. E é exatamente esse o ponto. Chega um ponto do cliente verbalizar isso. É isso que eu quero. E é isso o rapport que você tem que fazer. Essa transformação que você busca, é isso que você quer para sua vida? O quanto você realmente está comprometido com isso? O quanto isso realmente é importante para você? Qual é o impacto que isso realmente traz para o seu relacionamento, para sua vida, para sua família, para a realização do seu sonho, para a materialização da sua visão? Entendendo o perfil e os motivos pelo qual o cliente está na sua frente. E afinal de contas, ele vai comprar pelos motivos dele, não pelo nosso. E é aqui que a gente acaba se perdendo. Então é contar com verdade mesmo, é contar com paixão, é colocar para fora toda essa energia que move, que faz você levantar todos os dias e ir para a clínica, gente. Existe um motivo para isso. A gente precisa relembrar esses motivos muitas das vezes, né? Principalmente quando a gente se pega no piloto automático. Então tem que relembrar sobre isso. E a apresentação do plano de tratamento, de fato, quando é conduzida dessa forma, ela coloca o cliente no estágio de nível de consciência completamente diferente. E é aqui que ele já começa a formatar o seguinte: isso deve ser muito caro, mas eu preciso disso, é o que eu quero. Porque a clínica que ele foi na esquina não deu esse show. A pessoa que conversou com ele nem olhou no olho dele. A pessoa que conversou com ele não anotou nada dele, não sabia nada dele. Logo, ele se sentiu inseguro e continuou procurando. Até encontrar você, até encontrar o seu trabalho, até se conectar com o que você faz, até se conectar com a maneira como você faz, como você conduz, até se conectar com as histórias de pessoas que você já transformou. E isso encorajar cada vez mais ele a avançar mais um passo na jornada de compra. Porque, gente, se não for desse jeito, vai ser como? Vai empurrar o plano de tratamento? Ou é isso que você precisa? Se você não fizer, vai continuar do mesmo jeito, enfim. Ou seja, se é aquele modo sargentão, aí sim transparece o modo vendedor. Aí vira aquele vendedor, né? Da lábia, da conversa mole. Mas será que esse cara consegue transmitir verdade, realmente? Porque a voz muda, gente, para falar do plano de tratamento, para falar da transformação, para contar uma história que você tem de um paciente seu, que te deu feedback, né, que se emocionou. Vocês acham normal? Vocês acham de forma, dá para normalizar um cliente se emocionar na sua frente? Dá para ficar normal na frente dele? Dá para ficar engessado ali, manter a pose? Com certeza não, né, gente? E aí contar essa história para alguém vai sair também normal? Será que não vai acender nenhum gatilho emocional em cima disso? Que vai endossar, que vai colocar ainda mais verdade naquilo que se entrega? E aí, de novo, se a conexão já foi profunda, se você já fez com que aquela pessoa abrisse a gaveta onde ela esconde todas as dores, onde ela guarda todas as dores, se ela te revelou qual foi o ponto-chave, a situação que fez com que ela saísse de casa, com que ela clicasse no seu anúncio, com que ela atendesse a ligação da sua secretária, e estivesse presente na clínica hoje, sabendo que ela vai tomar uma decisão, e que essa decisão não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ela, é sobre a vida dela, é sobre a mudança que ela tanto está buscando. Então vocês percebem que é uma condução completamente diferente? E tem gente que acha que é pegar um hackzinho, né? Não vai funcionar. Se tentar usar os 7 passos como um hack, não vai funcionar. Não vai. Vai dar check, não vai. Tem que realmente colocar alma nisso, colocar energia nisso. E usar isso daqui como um mantra, como realmente um estilo de vida. Isso vai soar de uma forma tão natural que nem você vai perceber. No início fica na cabeça. Agora eu tô na apresentação. Agora eu tô na conexão. Agora eu tô na DI. Agora eu tô apresentando o plano de tratamento. Agora eu vou pro fechamento financeiro. Agora eu preciso pegar o referido. Agora eu preciso validar o referido. No começo fica. Mas quando você faz isso todo dia, isso você vai começar a fazer para ontem, tá? As avaliações de amanhã, os atendimentos de amanhã, a agenda toda de amanhã ela já tem que ser implementada com 7 passos. Quanto mais rápido a gente detectar isso daqui, de verdade, gente, é um superpoder. É um superpoder. Beleza? Então a apresentação do plano de tratamento, a chave da apresentação do plano de tratamento é você colocar realmente paixão, intensidade, dar um show, se emocionar, fazer o cliente se emocionar. Fazer o cliente verbalizar que é exatamente isso que ele quer. Exatamente essa mudança que ele estava buscando há tanto tempo. Há 5, há 10, há 20 anos. Porque existe uma responsabilidade muito grande no que a gente faz, no que você faz. E quando você olha para o cliente dessa forma, sem dúvida alguma, ele entende que ele encontrou o lugar, ele encontrou o que faltava. E isso, sem dúvida, e isso na prática também, não tem como ser, né, pessoal? O mesmo valor da clínica da esquina, lá do açougue que ele foi. Então, de novo, a cabeça dele já está fervilhando. Cara, eu não sei quanto é, mas é isso que eu preciso. Eu vou ter que dar um jeito. Eu tô ferrado. Porque depois desse show aqui, o que ela falar, eu vou ter que dar um jeito de pagar. O que ela falar, eu vou ter que dar um jeito de arrumar. Não sei. Mas eu quero esse negócio. Eu vou dar um jeito. Eu preciso disso. Ela vai literalmente caminhando para o fechamento financeiro. E aí, voltando para o contexto, que a gente está numa sinfonia, que a gente está numa melodia, que a gente está fazendo nuances na entonação, na forma como você está conversando com esse cliente, o fechamento financeiro, ele volta para uma tranquilidade. Porque depois que você percebe o valor, o preço é um detalhe. Um detalhe. Poxa, André, mas na prática o que você está falando é fácil. Não, gente, é detalhe. Quando você gera valor para a pessoa, o preço ele é um detalhe. Vai ser resolvido. E vai ser resolvido.
Então, o quinto passo, que é o fechamento, esse fechamento financeiro, de novo, você precisa descer, colocar um ambiente tranquilo e reforçar esse compromisso. Então, é exatamente isso que você está buscando, é exatamente você está se identificando. O que você achou dessa história? É fazer a pessoa começar a verbalizar aquilo ali novamente. É pegar o rapport e não seguir a narrativa de script. Agora tem que ir pro fechamento financeiro. Então, você está realmente comprometido com essa mudança? Esse ano realmente vai ser um ano diferente? Então, você vai realmente tirar essa promessa do papel? Você me disse, você me disse, você me contou. Então, aqui no fechamento financeiro, eu volto para a conexão. Porque não foi lá que ela abriu as gavetas? Não foi lá que ela abriu as dores? Não foi lá que ela abriu os motivos que trouxeram ela até aqui? Não foi lá que ela abriu a situação gota d'água que ela passou? E que colocou nessa condição? E que após isso foi feito um alinhamento para uma decisão imediata? Decisão de resolver isso de uma vez por todas? Decisão de eliminar isso? Decisão de dar um passo para uma vida nova? Então tem que voltar. E aí sim você vai reforçando e vai assentando o fechamento financeiro. Você assenta o fechamento financeiro. E algumas perguntas são interessantes também dentro do fechamento financeiro. Pergunta se esse cliente trabalha com cartão, se ele prefere a vista, sem nem passar o valor. Se o cartão é Visa ou Master. Você já vai preparando, já vai assentando isso. E é muito importante, pessoal, que aqui a gente use uma técnica de venda que a gente chama de ancoragem, mas uma ancoragem real. O que é uma ancoragem real? Aqui no Brasil a gente é conhecido pela Black Fraud, né? Ou seja, a gente paga a metade do dobro em novembro, né? Até nisso a gente é ruim, meu Deus do céu. Enfim. Então, o fechamento financeiro, quando a gente fala de ancoragem real, é o quanto vale para a pessoa. Quanto vale resolver isso para você? Se você pudesse mensurar. Quanto vale devolver o seu sorriso? Quanto vale devolver a sua autoestima? Quanto vale você passar agora a ter uma vida completamente nova? O quanto vale você ser notada pelo seu marido quando você chegar em casa? O quanto vale você receber um elogio da sua esposa quando você chegar em casa? O quanto vale você chegar no seu trabalho e bombar suas vendas, porque agora você está esteticamente diferente, você vai fechar mais contratos, isso vai te ajudar, enfim. Então a pessoa precisa verbalizar que isso é muito valioso, que não dá para mensurar. E aí, de novo, qualquer coisa que você falar depois disso é um detalhe. Beleza. Qualquer coisa que você falar depois disso é um detalhe. E aí a cabeça dessa pessoa está processando exatamente isso. Eu não sei quanto é, mas eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que dar um jeito. Eu preciso disso. Errou. Eu tô encurralado agora. Mas não de uma forma que você está coagindo uma pessoa. E sim que ela mesma está chegando à decisão dela. Ela mesma está se conduzindo para o fechamento financeiro. Isso tudo é feito de forma natural, gente. Por quê? Porque tem verdade nisso. Eu não estou fazendo uma ancoragem de 100 mil. Eu não estou fazendo uma ancoragem de algo que não existe. É do que vale. Do que é a realidade. A pessoa está sentada na sua frente, o que você vai apresentar para ela é um plano de tratamento de 7 mil reais. Ela está sentada na sua frente com um telefone de 15 mil. Isso é ancoragem real. Quanto você investiu nesse aparelho telefônico aqui? 15 mil reais. Você pagou à vista? Não. Não pagou à vista, acredito que o plano de tratamento você também vai precisar parcelar, né? E aí, de novo, você já quebrou, você já antecipou o que pode ser uma objeção. Que é o famoso tá caro, que é o famoso não tenho dinheiro, que é o famoso não tem como investir. Porque a pessoa, no fim das contas, ela para perceber o seguinte: a objeção, quebrar a objeção, contornar uma objeção, é você mostrar de forma clara e objetiva e direta que o que ela quer e o caminho que ela está tomando não faz sentido. Ela não vai chegar, ela não vai materializar, ela não vai alcançar, ela não vai realizar. E que dentro do fechamento financeiro, aí cada clínica, cada consultório tem as suas formas de negociar. E isso é uma coisa que você já está preparado para fazer. Porque a sua condução é intencional. Então, além da ancoragem, você também tem as suas formas de negociação. Negociações essas que sejam melhores para o financeiro. Geralmente, o que é melhor para o financeiro são fechamentos à vista, fechamentos em dinheiro, que talvez não levem cargos de impostos. Enfim, cada negócio vai ter as suas individualidades. Mas isso já tem que estar muito bem definido, muito bem alinhado, antes de você apresentar. E de forma tranquila e natural. Então, olha, já que você me disse que é tudo que você quer, que é o que você deseja, que é o que você estava buscando, que isso daqui é muito importante para você, que esse ano é o ano da virada, que esse ano é o ano que você vai se colocar como prioridade. Você já cuidou de filho, já cuidou, tá cuidando de neto, já cuidou de marido, agora é a sua vez, já assumiu o protagonismo da sua vida. Diante de tudo isso, o investimento que você vai fazer hoje é de X vezes de X reais. Isso, você me disse que valia muito para você. Isso, perto do que você quer, não é nada, né? Perto desse telefone aí. Se a gente parar para analisar, grande parte do nosso público não está acostumado a fechar tratamento de high ticket à vista. O nosso comportamento de consumo, o estudo de mercado, ele é um comportamento de consumo de parcela.
do brasileiro em si, tá? Então, se você parar para analisar o seu histórico de venda, não é à vista sempre. Então a gente já vai preparado para isso. E de forma leve, de forma tranquila, de forma segura. Porque no fim das contas, o SMD não pode ser perdido. O que é o SMD? É se valorizar, não fazer questão e deixar o controle na nossa mão. Quem tem o problema? Cliente. Quem precisa da solução? Cliente. E dentro do fechamento financeiro é onde a gente reseta a DI. Você lembra do nosso combinado? Se você gostasse, se você se identificasse. Inclusive, você me disse que é tudo que você quer. E agora você está me dizendo que não tem dinheiro para investir? Pode estar me dizendo que está caro? Não entendi. Calma aí, vamos voltar aqui. Então não é uma prioridade para você mais. Você já mudou de ideia assim tão rápido. Então você não quer muito isso. E aí, de novo, a pessoa começa a verbalizar. Não, mas não é isso. É porque agora é a situação X. Ela vai abrindo mais detalhes para que você possa negociar. Isso é uma negociação. E sem perder o SMD, a sua coragem, a sua primeira apresentação com relação ao investimento, ela já é intencional também. Você já sabe até onde você pode recuar. Você já sabe até onde você pode personalizar. Você já sabe até onde você pode ceder. Você já sabe até onde você pode recuperar aquela venda. Para que ele feche na hora. Então, me diz uma coisa, vamos lá. É só uma questão financeira para que você possa ter acesso a isso? Se eu conseguir melhorar, eu preciso da sua palavra aqui. Se a gente conseguir um ajuste, uma outra negociação, uma entrada facilitada, a gente tomar essa decisão e sair daqui com isso resolvido hoje, Dona Maria, seu João, enfim. É amarrar a pessoa de novo, voltar, trazer ela para o jogo. SMD, se valorizar, não fazer questão, o controle está com você. Posicionamento. E aí, automaticamente, se não for algo que vai ferir seu financeiro, te renegocia. Só que qual é o detalhe? Muita gente, depois do fechamento financeiro, seja o cliente dizendo sim, fazendo Pix, ou dizendo não e indo embora, para a venda. Só que o ponto-chave dos 7 passos, além do capricho e da execução de cada etapa, e além do cuidado disso, é você extrair as indicações. Porque quando você gera valor, mesmo que você não feche a venda, você sai com indicação. E é exatamente a execução dos 7 passos que garante que você construa um funil que te traga previsibilidade. Porque se de uma venda eu extraio 40 indicações, se eu tiver 2 vendas dessa na semana, eu estou falando para 300 leads de indicação e validados para trabalhar no funil. E é por isso que você precisa entender que a venda é sobre uma liderança. De que o cliente executa um passo a passo que você coordena, que você dá as cartas, e que você encaixa um momento de virada de chave de cada um dos passos. A Jéssica acabou de falar, essa venda, eu alonguei até demais, eu fiquei 3 horas com o cliente. Tem gente que quer fazer os 7 passos em 20 minutos. Vai tentar aplicar isso aqui em 20 minutos. Eu tenho certeza absoluta. Então, a gestão do tempo, olhar para a agenda, se antecipar às negociações, aos atendimentos, é o que faz com que você realmente possa ter mais resultado. É ser intencional o tempo todo. Ser intencional o tempo todo. E após o fechamento financeiro, quando o cliente paga, você conseguiu acessar o auge dele. Ele já te pagou. Ou seja, fulano, você está feliz? Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Como é que você está se sentindo? Como é que está a sua expectativa? Cara, eu já imagino você com a entrega do seu protocolo. Eu já imagino você com a realização do seu full face. Eu já imagino você com o seu transplante aplicado. Mas você não tem ideia da mudança que você está fazendo, do impacto dessa decisão. Parabéns, de verdade. Você acredita que outras pessoas precisam ter acesso a isso? Que outras pessoas podem se beneficiar? Que outras pessoas precisam conhecer esse trabalho? Isso que a gente faz aqui na clínica? Como é que a pessoa vai dizer não, depois de tudo isso? Depois de todo esse show que ela passou? E depois de toda essa construção? Como que ela vai dizer não na sua frente? Depois de ter feito um pagamento. Só que ela não sabe que você vai pegar isso agora. E é por isso que ela vai verbalizar que sim. E sabendo que a agenda dessa pessoa, depois que ela sai da clínica, você não tem controle nenhum, isso significa o quê? Que tem que ser resolvido agora. Assim como o fechamento. Tem que ser resolvido na hora. E na prática, para que isso possa acontecer, deixa eu só ajustar o negócio aqui. E na prática, para que isso possa acontecer, essa condução, ela é feita com base no comando. Então, que bom, fulano, que bom que você também compartilha dessa visão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar essas pessoas. Eu tô te mandando um e agora no seu WhatsApp. André, mas eu não tenho o número do cliente, pelo amor de Deus, né, gente? Eu falei que existe uma passagem de bastão entre atendimento e você. Vai chegar na hora de pegar o referido, vou ter que chamar a secretária? Faz sentido, né? O cliente tá na minha frente, eu vou burocratizar o quê? E aí começa a querer ir embora rápido, começa a lembrar que tem compromisso,
Começa a lembrar que tem que voltar para o trabalho. Que até então, ele estava todo envolvido, todo amarrado na sua. E é por isso que tudo tem que ser conduzido dentro do consultório. Isso aqui não é para delegar. Então, agora a equipe vai pegar a indicação. Não, é você quem pega. É protagonismo o tempo inteiro. A parte de capitão é sua. A responsabilidade do resultado da clínica no final do mês é sua, não é da secretária. Inclusive, quem aborda e quem acompanha as indicações, você. Se eu tenho uma indicação validada, eu vou pegar e vou dar na mão da secretária para ela cagar o negócio todo? Será que ela vai ter o mesmo trato, o mesmo carinho? Não vai ter, gente. Não adianta se enganar que não vai ter. Pode ter a melhor secretária do mundo. Não vai ter. Principalmente se for uma indicação de um paciente high ticket. Aí mesmo, né? Pelo amor de Deus. Olha, acabei de te mandar um oi no WhatsApp. Vamos fazer isso junto? A parte difícil fica comigo. E a parte fácil fica com você. Qual a parte difícil? Eu vou ter que entrar em contato com essas pessoas, vou ter que arrumar um encaixe aqui para dar atenção para essa galera. Porque sou eu mesmo que vou acompanhando. A parte fácil é você compartilhar comigo. Já chegou o oi no WhatsApp que eu te mandei? O WhatsApp tá logado no computador, gente. Já foi. Ah, sim, chegou. Então vamos lá. Você sabe acessar a sua agenda? Tem paciente que não vai saber. Tem paciente que não sabe, realmente não sabe. Então você tem que dar o quê? O comando. Então você tem que saber o processo que você vai liderar para o cliente executar. Quais são os nomes que vêm na sua cabeça? Mas olha, gente boa assim que nem você, gente com energia boa, gente que quer mudança, gente que realmente precisa dessa ajuda. Ah, eu lembro do Rafael, eu lembro da Natasha. Ah, o Rafael é o que, seu? Ah, e a Natasha é o que, sua? Porque você vai validando o referido que está recebendo. E é por isso que não pode delegar isso para a equipe. Porque olha o cuidado que precisa ter com o processo ser encaixado. É encaixado, gente. Os 7 passos é a montagem do quebra-cabeça. Precisa ter encaixe. Não funciona. E é rápido, é dinâmico. Rápido, chegou oi, abriu a agenda. Quais são os nomes? Clica, seleciona. Isso, agora você me encaminha. Ah, chegou aqui. Ótimo, já chegou. Primeiro estágio, já chegou. Que é pegar o referido. Passo número 6. Pegar o referido. Não é pedir. Você pode me enviar. Não. É liderar a pessoa o tempo inteiro. Da forma que você fez na apresentação, na conexão, na DI, no fechamento financeiro. Você lidera para poder pegar a indicação. Só que também não acaba aqui, porque a gente precisa validar isso. As pessoas estão sofrendo golpes na internet. Isso é uma realidade. As pessoas estão cada vez mais receosas de responder mensagens de pessoas que elas não conhecem. Principalmente você que tem uma logo no seu WhatsApp. Uma empresa me mandando mensagem. Pô, depois eu vejo isso. Eu demorei quase 2 meses para terminar e finalizar a negociação do plano de saúde da minha filha, porque quando aparecia era uma logo azul. Eu nunca lembrava que era o raio do negócio do plano de saúde. Se a cara de alguém ali, vai pelo menos ficar curioso para saber o que é. Vai que é um lead. Vai que alguém querendo comprar, que lembrou de mim. Isso aconteceu, inclusive, ontem. Então, na prática, pessoal, você lidera o passo a passo. Você lidera para poder pegar a indicação. Só que depois que ele enviar o contato, a gente tem que validar. E essa validação é uma mensagem que ele vai enviar para essas pessoas. E é esse o discurso. Olha, fulano, fica deselegante. Eu chamar uma pessoa sem que ela esteja sabendo. Então, eu te mandei uma mensagem no seu WhatsApp para você encaminhar para essas pessoas. Elas ficarem sabendo. Olá, nome. Tudo bem? Acabei de fechar um plano de tratamento, um plano de acompanhamento. Acabei de ter uma experiência top aqui na Clínica X, com a doutora Y. Cara, ela é maravilhosa. Tá rolando uma ação aqui na clínica de indicação. Eu lembrei de você. Ela mesma vai te chamar para te passar todos os detalhes. Fica de olho aí. Mandou, fulano? Se você pegar muita gente, vai ter que criar uma lista de transmissão. Tem que saber criar uma lista de transmissão e fazer isso junto com o cliente. Então vamos criar a lista junto. Ó, você mandou contato da Itana. Você mandou contato da Fernanda. Seleciona aí. Isso. Tá aqui a mensagem. Aí sim, depois que ele valida a indicação, ele tá liberado. Até então, gente, liderança o tempo inteiro. Firmeza o tempo inteiro. Segurança o tempo inteiro. Protagonismo o tempo inteiro. O processo é seu, é do seu jeito que vai ter que ser. Ah, mas depois, olha só, depois, não é depois. É agora, porque ó, depois eu não vou nem te pedir. Você vai sair daqui da clínica, você tem essas correrias, você tem essas coisas para fazer, eu vou entrar no outro atendimento. A gente já tá aqui, vamos resolver. Já chegou aí para você a mensagem. Você lidera. Ah, não quero indicar. Tudo bem também. Vou botar a arma na cabeça da pessoa. Agora, não fazer o processo, aí não faz sentido. E para que você construiu? Se o nome da live são 7 passos da venda, você faz 5, aí não vai ter base, aí não vai ter lista. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar correndo atrás de gente, correndo atrás de follow-up, se humilhando, perdendo a CMD, tendo que renegociar, tendo que dar desconto, tendo que fazer pela metade da metade, financeiro gritando atrás, fluxo de caixa indo embora. Por quê? Porque não teve capricho em cada uma das etapas. Porque não assumiu o protagonismo. Ah, mas eu tô com medo, vai ter que fazer 100 vezes, vai ficar bom. Não espero que vocês façam isso daqui amanhã e fique bom não, tá? Eu sei que já vai ter gente que vai fazer e vai ter resultado. Porque quem faz está na frente. E vai fazer com energia. E vai dar certo. Mas vai ficar bom mesmo, pegar realmente o processo, dominar e sentar na veia 100 vezes, pelo menos. Que agora começa a cair um monte de ficha. Olha para o atendimento que você fez hoje. Olha para a avaliação que você não fechou hoje. Olha para o cliente que você fechou, que você poderia ter pego a agenda dele de contato só de gente boa. Gente com grana. Gente com potencial de high ticket.
E passou. Entre os dedos. Dá para reverter isso? Dá. Mas o esforço é maior. A energia aplicada é maior. E aí não vai ser você que vai fazer, vai ser alguém da sua equipe. Se for uma pessoa engajada, ainda vai seguir o processo. Mas se não for, vai fazer cagada. Então, gente, é capricho. Em todas as etapas. Desde a prospecção, desde a conexão do agendamento, do assentamento, a chegada do cliente e a aplicação dos 7 passos. E aí, quando a gente massifica isso, e pega esse superpoder, cada avaliação, cada atendimento é bater um pênalti. Bota ali. Só tem você e o goleiro. Capricha. Porque ser displicente nos 7 passos também é chutar o pênalti pra fora. Então capricha. Ser intencional o tempo inteiro. Isso daqui, sem estar com a mentalidade alinhada, esquece, gente. Ó, vou compartilhar uma coisa com vocês, tá? Eu perdi 2 WhatsApp hoje. O meu WhatsApp pessoal tá bloqueado. Por 24 horas, eu espero que volte. Até porque eu não tenho outro. Eu peguei um outro WhatsApp e configurei pra prospectar. E também foi bloqueado. E não parei, tá? Fui pro Instagram e vendi. Porque quando você tá no giro e na frequência, quando você tá com a mentalidade alinhada, não importa o que vai acontecer, não, gente. Se eu tiver que descer no prédio pra pescar alguém na rua, vambora. Então, é isso, assumir protagonismo. Porque em outro cenário, poxa, caiu o WhatsApp, e agora? O que a gente faz? Ih, caiu outro WhatsApp, e agora? O que a gente faz? Dá um jeito, acha uma solução. É tempo ruim o tempo todo. Então, para estar aqui transmitindo isso para vocês, é o que a gente faz todos os dias na empresa. Todo mundo, do Rafa até o colaborador. Todo mundo aplica os 7 passos. Todo mundo mantém o SND. A gente respira isso. E claro que sim, pode ser melhor. Beleza? Então, se alguém me mandou mensagem, gente, meu WhatsApp caiu, tá? Perdi 2 WhatsApp hoje. Espero que amanhã, como foi hoje, 11 horas, meio-dia, acredito que amanhã até meio-dia esteja de volta. Que ele não seja banido. Isso é prospecção como estilo de vida. A gente corre esse risco. Beleza? Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Gostaram? Quem é que vai aplicar? Quem é que vai entrar em jogo? Quem é que vai entrar em campo? Entrar em movimento? Fazer o que tem que ser feito? Assumir protagonismo? Temos um combinado? Tem uma cópia dessa mensagem de validação? Eu falei a cópia aqui. Olá, nome. Acabei de iniciar, acabei de realizar um plano de tratamento. Passei por uma experiência top aqui na clínica, na Clidente, ou com a doutora Alexandra, com o doutor Felipe. Lembrei de você. Esse mês está acontecendo uma campanha aqui de indicação, está acontecendo algum evento, enfim. A própria doutora Alexandra é quem vai te chamar. E aí o que é mais legal? Porque você faz com que o cliente se torne mais um vendedor da clínica. Porque você vai acompanhar isso junto com ele. Ele não vai ter o retorno na clínica, programado? E até mesmo para que você possa, dependendo do grau de intimidade, ir lá, dar uma brincada, né? E aí, Edivaldo, já mandou mensagem para aquela galera boa? E aí, Rosana, já mandou mensagem para aquela galera boa? E aí, Andrei, já mandou mensagem pro Augusto? Da reunião dele no sábado? Ó, sábado eu vou estar aqui no escritório de plantão, hein? Eu espero para ele me chamar. Por quê? Uma coisa é você ficar enchendo o saco de quem foi indicado. A pessoa nem te conhece. Ela nem pediu nada. Ela nem pediu para ser indicado. Então não faz sentido aqui ficar sufocando aquela pessoa. Ligando, mandando mensagem. Você tem que voltar em quem indicou. Aconteceu algum problema? Olha, isso que você indicou não está respondendo. A campanha vai até o dia 30. Ela vai perder essa oportunidade. E aí você ativa, do outro lado, mais uma pessoa vendendo seu serviço. E vendendo melhor que a sua equipe, inclusive. Ela passa pela transformação, pela mudança. Beleza? Faz sentido isso? Pegaram? Eu fui bloqueado nos 2 WhatsApp, mas boa ideia. Vou pedir para as meninas continuarem pelo direct do Instagram, com certeza. Gente, enquanto descansa, carrega pedra. Isso era o que o sargento falava para mim quando eu era do exército. Soldado não fica parado. Soldado descansando tá varrendo. No mínimo. Como eu era inteligente, eu estava sempre com o papel na mão. O que você está fazendo? Vou entregar esse documento aqui para alguém. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu subir o chat aqui. Vamos lá. Eu já tenho reunião hoje. Eles chegam querendo saber o preço. Os meus sempre são assim. Mas eu explico. Preciso de informações para poder realizar o planejamento dele, que não tem valor tabelado, com tratamento individualizado. E aí começa a mostrar tudo o que ele precisa com o espelho para que ele veja que precise. A história vai ter aí, Tana, né? Quando a gente fala de liderança da venda, é para analisar o seguinte, tá? Se não for do seu jeito, não tem outro jeito. Isso é posicionamento. Entende isso? Então, não é uma questão de processo, é uma questão de liderança. Mas claro que sem confrontar, sem gerar um ruído. Olha, eu entendo que as questões de valor são muito importantes para você. E você vai ficar sabendo de tudo. Todos os detalhes, tá? Fica bem tranquilo.
Mas você precisa entender o valor, você precisa entender o que você realmente está precisando. Porque se você parar para analisar, algumas clínicas têm esse comportamento de passar o valor. Mas sem te analisar, sem entender realmente o cenário. E às vezes você está pagando por algo que você nem precisa. Você quer pagar por algo que você não precisa? Não, então, vamos seguir aqui. Mas tranquilo, calma. É isso. Levanta aí. Entendeu? Entendi. Inclusive, André, eu falei isso para uma paciente hoje, né? Ela queria saber valores de menstruação terceiro molar. Falei que ela precisava de um exame, que infelizmente eu não faria lá na clínica, mas eu não tinha como passar o valor porque não dava, não estava vendo a posição do dente. E que não era justo eu passar um valor para ela de, por exemplo, R$ 1.000 e ela pagar a mais, certo? E aí ela aceitou, foi fazer o exame para que a gente planejasse melhor o procedimento dela, exatamente como você conduziu. E no final, você se posicionou. Sim. Entendeu? Você se valorizou, você não fez questão. E o controle ficou na sua mão. O SMD, ele realmente, ele é libertador, tá, pessoal? É libertador. Que a pessoa quem tá do outro lado, quem tá buscando. E a pessoa não tá preparada, ela não tá esperando esse tipo de postura da empresa. Porque a todo momento as pessoas estão correndo atrás dele. Estão indo lá ligando, mandando um monte de mensagem. E aí, vamos agendar, vamos agendar, vamos agendar. Então, ele se sente o quê? A última Coca-Cola do deserto. Só. Pode falar. Eu acho importante pontuar isso, que quando a gente, enquanto profissional, começa a se posicionar dessa forma, eu não digo como uma imposição, mas com mais segurança de que realmente tem necessidade, o paciente começa a respeitar mais essa postura. Não, ela sabe o que está fazendo, sabe como é que está conduzindo. E se a gente tem a ânsia de fechar imediatamente naquele, sabe? Eles ficam mais inseguros. De certo, eu já observei isso, eu tenho observado isso. Sem dúvida alguma. E porque a confiança, confiança tem cheiro, as pessoas precisam perceber isso. Opa. Porque no final das contas, todo mundo quer ser liderado. Mas ninguém verbaliza que quer ser liderado. Mas todo mundo quer ser liderado. Todo mundo precisa de um líder, na verdade. E nesse aspecto, tem que ficar muito claro isso. Senão, aí a pessoa vai sentar na cadeira e vai dizer até como você tem que trabalhar. Fala. Ele fala, eu quero isso, isso e isso. Né? Exatamente. É o que eu falei no consultório, consigo aplicar bem em 7 passos, quem vai na consulta presencial fecha, nunca deixei de fechar o presencial, o problema é que os pacientes do WhatsApp vêm na consulta, sem querer saber preço. Ou fazer no mínimo uma avaliação online, mas assumo que é muito difícil dizer ao paciente desistir da ideia de querer saber só preço. Normalmente, a galera nem responde, eu acredito que estou errando no tráfego pago. Tá. Tem questões de comunicação, sim, tem questão também de canal, onde essa pessoa pode estar visualizando isso, mas principalmente, se ficar algo muito amarrado, aquele negócio que não anda, que não vai, coloca uma média. Olha, investimento é X a Y, já limpa, já filtra. Se você estiver buscando por preço, você vai encontrar, é mais barato, mas não é isso que a gente preconiza aqui na clínica, tá? Até porque, muito cuidado onde você investe. Inclusive, o índice na última semana de retrabalho que eu tive aqui na clínica foi bem alto. Mas fica a seu critério. De novo, gente, não faz questão. Porque isso é paciente problema. Isso vai trazer problema. Vai vir uma bomba, já vem escrito assim, bomba, na testa dele. E solta. Deixa alguém que queira assumir esse pepino aí. Vamos buscar gente boa. E é por isso que esse funil de indicação, ele é o canal para que você não precise depender de tráfego pago. Porque uma vez que você coloca nos 7 passos, que você tem um fechamento financeiro, mas você não pega o referido e não valida, você atrai isso. Então, poxa, tô indo bem só no fechamento financeiro, tô fechando o cara que vem aqui. O cara é bom pagador. As indicações dele vão ser o quê? Vão ter o mesmo perfil. Inclusive, você já vem alinhado. E olha, não vai me mandar jabulani pra cá não, hein? Não vai me mandar gente doida não, hein? Gente boa. Assim que nem você, energia boa, vibe boa. E quer essa mudança. Me fala mais, quem é essa pessoa? Quem é esse fulano? Que legal. Manda mensagem. Tem intimidade? Manda áudio. Pronto, são 2 pessoas que você tá me mandando, pô. Manda áudio. E aí você vai construindo o seu próprio funil orgânico, de indicação, validado, com um cliente que saiu super satisfeito, com um case que você tem na mão. E você vai relembrar ele através desse case. Só isso. Esse é o trabalho. Só que quando a gente não tem lista, ou quando a gente tem uma lista pequena, a gente fica fazendo muita questão daquele cliente. E aí, se você transmite para a pessoa que você precisa da venda mais do que ela, no fim das contas, ela corre de você. E ainda fala mal. Beleza? Para o Whindersson só atrai problemas. O povo para de receber o valor. É isso, gente. SMD na veia, na prática. Fechado? Gente, esses são os 7 passos da venda. Entrem em campo, se joguem nesse processo, apliquem, tirem dúvida. Suporte tá on. Vê se está aqui até agora no escritório. Eu tô aqui o dia inteiro. Se você tentou mandar mensagem para mim, não conseguiu. Foi por conta dessa questão do WhatsApp, mas o meu Instagram estava ativo. Então, se me chamar no Instagram, eu apareço também. Acredito que até amanhã, meio-dia, já esteja regularizado. E eu vou ter que arrumar agora um 3º número. Mas não tem problema, isso é só mais um dia no paraíso na vida de um vendedor que no final do dia fecha com o resultado. Isso é o mais importante. O resultado tem que resolver tudo. Beleza? André, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Deixa eu te perguntar. Você falou que primeiro a gente se apresenta, né? Uma breve apresentação, faz a conexão, deixando mais o paciente falar, fazendo aquelas perguntas do neuromarketing, né? Mas isso a gente faz dentro do escritório. Só que vai ter um momento que eu tenho que levar o paciente para a cadeira odontológica, no caso da gente, que é dentista, né? Para fazer a sessão clínica do paciente, para eu poder passar o planejamento para ele. Em qual momento que eu levo o paciente para a cadeira e depois eu retorno com ele para o escritório? Ótimo. Muito bom isso, tá? Boa pergunta. No passo número 4, que é a apresentação do plano. Mas aí eu já tenho que ter feito, quando for apresentar o plano, eu já tenho que ter feito a avaliação na cadeira, não é isso? Você diz o DI?
A decisão, o alinhamento o que é o ODI, tá? Deixa eu só recapitular. A apresentação, ok, a conexão você ouviu, e aí a decisão imediata é um alinhamento de que tudo que você apresentar, se ele entender que é o que ele está buscando, se ele se sentir seguro, a gente já vai começar hoje, de forma natural, de forma tranquila. E aí você leva ele para apresentar o plano de tratamento. E aí isso vai variar de cada especialidade, né? De cada modelo aqui, odontológico, estética, enfim. Onde é que é o melhor cenário para a apresentação do plano de tratamento. E se esse cenário, ele também é o melhor cenário para a condução dos outros passos, que é o fechamento financeiro, que é a negociação, e a coleta do referido e a validação. Tá, entendi. Show? Obrigada. Nada, que isso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. É isso que eu falo. O tráfego só se for errado. Só traz a gente assim. É porque as pessoas... Gente, tráfego pago é uma ferramenta, tá? Ajuda muito. Estou dizendo que não funciona. Só que as pessoas estão vendo muitos conteúdos parecidos, muitas ofertas parecidas. Então precisa ter algum tipo de diferencial. Que já filtre lá na comunicação, que já filtre lá na estrutura. E que principalmente o primeiro atendimento também já seja um filtro. Ok? Mas para colocar emprego de tempo e energia, é no funil orgânico, é na aplicação dos 7 passos e na construção de uma base de indicação. E aí vai chegar um determinado momento que você não vai precisar mais investir ou depender desse canal de aquisição. Então, se você tem um bom índice de conversão no presencial e você transmite isso, você transfere isso para a indicação, você coletar a indicação desse fechamento, você está criando realmente uma lista, está criando um superpoder. E aí ninguém segura mais. Beleza? Mais alguém? Pode falar. André, é o seguinte, eu tenho fechado vendas, graças a Deus, mas eu tenho observado que eu tenho fechado muito mais em 2 etapas. A minha dúvida é assim, a gente faz a exposição, todos esses passos, sabe? Exposição, planejamento, o que o paciente tem necessidade, tudo. E aí o paciente vai, depois volta e acaba fechando, certo? Uhum. A minha dúvida é uma dúvida que eu quero avaliar melhor, se é uma questão de tato minha, de fechar naquele momento, ou se é uma questão mesmo de planejamento do paciente. Eu tô meio na dúvida se é uma questão desse, entendeu? Se é o paciente fica inseguro ainda, eles acabam voltando e fechando. Daí ficam bons orçamentos, que são orçamentos de prótese, reabilitação. No primeiro momento, eles chegam, faz o início, né, do tratamento, uma profilaxia, uma limpeza, sabe, uma radiografia pontual, mas aquele orçamento maior acaba não fechando. É mais ou menos isso. Será que é uma questão de condução? Ou... Então, são 2 pontos, tá, para você analisar. A chegada do cliente do agendamento, já existe um assentamento que mostra que vai ser feita uma tomada de decisão. A aplicação dos 7 passos, no terceiro passo, você faz mais um alinhamento de decisão imediata. E isso vai reforçar e vai aumentar a taxa de conversão do presencial, do que você tem na sua frente. Mas é claro que a gente não vai ter 100% de taxa de conversão em todos os atendimentos. Você vai precisar ter pessoas que vão cair fora, não tem problema. Mas desde que você siga os 7 passos, que não abra mão disso. Beleza? Entendi. Ótimo. Gente, tem mais reunião me aguardando aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pipoca o grupo. Eu e a Grace estamos on e a gente vai ajudar vocês. Vai chegar um manual PDF lá no grupo para vocês, pra gente meter marcha. Vamos para cima, mesmo recorde e qualquer coisa estamos à disposição. Valeu?